Direitos Humanos. Isabelle Ferreira, Maria Luísa Ferreira, Juan Pablo, Rafael Silva, Maria Luísa Moreira e Bianca. O que são direitos humanos? Direitos humanos são uma categoria de direitos básicos assegurados a todo e qualquer ser humano, não importando a classe social, raça, nacionalidade, religião, cultura, profissão, gênero, orientação sexual ou qualquer outra variante possível que possa diferenciar os seres humanos. O que é medida protetiva? As medidas protetivas são mecanismos legais que têm como objetivo proteger um indivíduo em situação de risco. O caso mais comum da medida protetiva é a da Lei Maria da Penha, que visa proteger mulheres vítimas de violência familiar e doméstica de serem agredidas novamente. 5 exemplos dessas medidas: proibição de aproximar-se da vítima de seus filhos, de seus parentes e até mesmo de testemunhas. Proibição de contato com a mulher, inclusive por meio de telefone ou redes sociais. Restrição ou até mesmo suspensão do direito de visitação aos filhos. Pagar pensão alimentícia para a mulher em caso de haver dependência financeira desta em relação ao agressor. Restrição do porte de armas. Orientação sexual. Por que orientação sexual é o termo correto de se usar e não a expressão opção sexual? O governador do estado, Eduardo Leite, assumiu sua homossexualidade em entrevista ao programa Conversa com Bial, na última quinta-feira. Durante sua fala, ele disse: "Tenho orgulho dessa integridade por poder aqui dizer também sobre minha orientação sexual. Quem eu sou?" O chefe do Executivo Gaúcho usou o termo orientação sexual e não opção, e isso tem um motivo. A orientação sexual diz respeito sobre os nossos desejos afetivos sexuais, que podem ser voltados para indivíduos de gêneros diferentes do nosso, heterossexuais, do mesmo gênero que o nosso, homossexuais, de ambos os gêneros, bissexuais, que não sentem desejos por ninguém, assexuais, ou os que têm atração afetivos sexuais por pessoas, não importando a identidade de gênero ou sexo biológico, pansexuais. Orientação sexual não é uma escolha, afirma pesquisa da UFMG. O uso de termo opção sexual é incorreto segundo o Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT da universidade. Devemos respeitar a opção sexual das pessoas. Muitas pessoas homofóbicas ou desinformadas dizem que os gays, lésbicas e bissexuais optam por serem gays. Mas a origem sexual não é uma escolha do indivíduo. Pesquisadores da NUH, Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, Juliano Bonfim, discute o assunto em vídeo com a participação de lésbicas, gays, bissexuais como Juliana Rezende, Luan Jordano e Antônio Augusto, da comunidade da UFM. Para saber mais, confira a reportagem. Negros no país sofrem mais com violações dos direitos humanos. Dados mostram que essa é a parcela da população mais afetada pela violência. Os dados oficiais sobre a população negra no Brasil indicam que essa é a parcela mais afetada pelos altos índices de violência da sociedade e mais sujeita a violações de direitos. Os negros são maioria nos presídios e entre vítimas de homicídio, ao mesmo tempo em que têm menos acesso à saúde e à educação e compõem o segmento mais pobre da população. Nestes e outros aspectos, tal realidade viola o primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, desde 10 de dezembro de 1948. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos. E isso está longe de ser cumprido no Brasil. Direitos humanos e discriminação racial. O atual artigo tem por escopo fazer um breve estudo sobre a discriminação racial no Brasil. O ato de discriminar agride os direitos humanos e o princípio da dignidade da pessoa humana. A discriminação racial possui duas formas, a direta e a indireta, sendo esta última a mais cruel, mascaradamente sob diversas atitudes e normas criadas com cunho eminentemente racista.
Existe previsão para a punição da discriminação racial no ordenamento jurídico brasileiro. A intolerância é o fator que impulsiva um país veladamente racista, devendo ser veementemente combatida, visando diminuir ou erradicar a discriminação racial no Brasil. Foi sancionado no Estatuto da Igualdade Racial. Etnia. As diferenças estão estampadas até mesmo nas formas de se vestir. Os estudos realizados sobre assuntos como cultura, identidade, raça e etnia estão em voga e são de grande importância para as disciplinas vinculadas às ciências sociais. Isso acontece, em grande parte, em virtude do aumento de contato entre grupos étnicos e culturais diferentes, antes separados pelas barreiras geográficas. O advento da globalização encurtou distâncias e trouxe para a nossa vizinhança culturas, pensamentos, ideias e línguas que na grande maioria dos casos nossos antepassados jamais haviam ouvido falar. Essa aproximação gerou ao mesmo tempo um sentimento de estranheza e de fascinação pelo exótico e diferente, e assim se tornou no nosso mundo social mais diverso. Também serviu de catalisador para o processo de acentuação das diferenças étnicas desses grupos. Os indígenas poderão colocar origem e etnia na carteira de identidade. Os indígenas brasileiros poderão colocar na carteira de identidade e em registros públicos identificação da origem da etnia. Projeto com esse objetivo, do senador Teomário Mota, do PROS de Roraima. Foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. O senador Messias de Jesus, do Republicanos, também de Roraima, foi o relator da proposta na CCJ e afirmou que a medida é uma forma de valorização cultural para os povos indígenas do país. Representa um avanço no reconhecimento e prestígios aos costumes e tradições das comunidades indígenas. A possibilidade de inserção das referências à origem e à etnia das pessoas indígenas nos assentos de nascimento, casamento e óbito, bem como na carteira de identidade. Tem um papel fundamental na afirmação cultural dos povos indígenas perante aos mecanismos formais de reconhecimento e exercício da cidadania brasileira. Vamos discutir de política de uma forma saudável. A política está presente em boa parte dos aspectos que rondam a nossa vida. Por isso, é mais do que necessário nós falarmos sobre ela dentro e fora do período eleitoral. Uma época em que discutir esse assunto era um grande tabu, e era muito comum ouvir aquela frase: futebol, política e religião não se discutem. Hoje, mais do que necessário, falar de política tem sido frequente no nosso dia a dia, no trabalho, no ônibus, nas reuniões de amigos e familiares, ou então durante o happy hour. Muito importante debater sobre política, mas também temos que perceber que conforme essa prática vai ficando mais frequente, também vão surgindo situações um tanto complicadas sobre ela, já que muitas vezes a conversa segue um caminho não muito saudável. Intolerância política, o desafio de conviver com as divergências. Fã de história e política, o microempresário João Moacir Linhar, de 60 anos, gosta de expor seu ponto de vista quando se trata de falar sobre o momento em que o Brasil vive atualmente. A política tem que ser discutida. Se a gente deixar que outras pessoas a discutam pela gente, vamos estar às margens. Muitas pessoas não discutem política e elas ficam reproduzindo frases de outras pessoas sem buscar conhecimento, observa. Defender sua opinião, porém, nem sempre significa conquistar novos amigos. Pelo contrário, por conta de divergências de pensamento político, Linhar conta que um conhecido chegou a ofendê-lo dentro de um supermercado e hoje desvia na rua para evitar conversa. Uma criança de 11 anos foi vítima de intolerância religiosa nesta noite de domingo 14. Como mostrou o Bom Dia Rio desta terça 16, a criança foi atingida por uma pedra na Avenida Merite, na Vila da Penha, zona norte do Rio, quando voltava de um culto de candomblé. Os responsáveis pelo ato foram 2 homens que estavam em um ponto de ônibus na região.
Além de atirarem pedras contra grupos religiosos, os homens fizeram vários insultos e fugiram embarcando em um ônibus. O caso foi registrado como lesão corporal e no artigo 20 da Lei 7.716, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Na 38 DP Irajá. De acordo com a unidade policial, parentes prestaram depoimento. A menor de 11 anos foi ouvida e encaminhada a exame de corpo de delito. Os agentes realizam diligências para localizar imagens e testemunhas que possam auxiliar na identificação da autoria do crime. Aos 12 anos, um estudante de quarta série do ensino fundamental Escola Municipal Francisco Campos, no Grajaú, na Zona Norte, foi barrado pela diretora da instituição por usar bermudas brancas e guias por baixo do uniforme, segundo a família. Revoltada, a mãe do garoto disse que o filho foi humilhado e vítima de discriminação religiosa, mas os professores da escola negaram a versão da família. Segundo a professora de matemática Vânia Marques, o menino foi impedido de entrar na escola porque estaria descumprindo uma regra da própria Secretaria Municipal de Educação quanto ao uso do uniforme.